E aí, galerinha do primeiro A, tudo tranquilinho com vocês? Tô aqui pra gente fazer a correção do nosso exercício que eu passei semana passada, né? O exercício lá sobre a origem da vida, vocês viram o vídeo lá e responderam o exercício. Hoje a gente vai fazer a correção. Então, nesse momento da correção, aproveita além de corrigir as questões e tal, para fazer também uma revisão do assunto, né? Então a gente acaba falando também do assunto como um todo, ok? Então, sem mais demora, vamos lá para o nosso exercício. Vou compartilhar aqui a minha tela do exercício com vocês. Então, abriu aí para vocês, né? Vamos lá. Primeira coisa, essas observações, gente. Um monte de gente me perguntando ainda sobre elas. Leiam, toda atividade minha vai ter observações aqui explicando para vocês o que é para fazer, se é para me entregar, se não é, como é para fazer, ok? Então aqui tinha bem poucas, mas ainda teve gente perguntando se era para me entregar, quando é que eu ia fazer a correção, não sei o que tinha aqui, né? Eu iria corrigir na semana seguinte. Então vamos lá para o exercício. O exercício de fixação, para vocês revisarem o assunto, obviamente vocês podiam pesquisar de onde quisesse, pegar a resposta pronta, mas o importante não era só responder, é entender o que estava respondendo, né? Vocês tinham o vídeo lá, muito bom, inclusive, naquele vídeo, bem detalhado. Vamos lá, primeira questão. Vou fazer na leitura com vocês aqui, algumas questões eu mesmo elaborei a resposta, outras eu peguei de sites também, e a gente vai fazendo a leitura e detalhando aqui sobre cada questão. A primeira diz o seguinte, ó. Cite e dê uma breve explicação sobre as três hipóteses sobre a origem da vida. Eita, eu deixei dois sobre aqui, né? Eu podia ter retirado um dos dois. Mas vamos lá. Eu não dei a explicação aqui na minha resposta, porque eu vou dar a explicação agora, aqui explicando para vocês, tá? Então, as três grandes hipóteses, né, lembrando que tem uma diferença grande de hipótese para teoria, tá, gente? Hipótese é uma ideia que pode ser testada, mas ainda não é final, ainda não é uma conclusão. Teoria normalmente já tem um nível de comprovação bem mais alto e tem uma fidelidade maior com a verdade. Então, quando a gente fala teoria em ciência, é algo bem estável, bem firme já. Hipótese não. Hipótese é uma ideia que está sendo testada ainda, ou que pode ser testada e tal. Então, essas são as três grandes hipóteses. A abiogênese, sem o A no início, biogênese e a hipótese da evolução química. Como vocês sabem, algumas dessas são mais aceitas, outras menos. Vamos falar um pouquinho de cada uma. A abiogênese, o prefixo A diz respeito à negação, a não alguma coisa. Então, a hipótese da abiogênese, ela diz que a vida não surgiu de seres vivos, né? Que a vida surgiu espontaneamente. Então, tem algumas linhas dentro da abiogênese, entre elas a linha do criacionismo, que é adotada por muitas religiões, que a vida teria sido criada por uma entidade, por um ser superior. Mas também tem outras linhas dentro da abiogênese, né? Até algumas foram tidas no passado como científicas, hoje não mais. Mas é isso, a abiogênese defende que a vida surge de coisas não vivas, né? de elementos não vivos. Tá? A teoria da biogênese já diz o contrário, diz que um ser vivo só surge de outro ser vivo. Essa é bem mais lógica, né? Do ponto de vista de como a gente conhece a vida hoje. Cafezinho aí? Então a teoria da biogênese diz que um ser vivo só surge de outro. Isso a gente sabe hoje que realmente é assim, né? Um ser vivo surge de outro, né? Por meio da reprodução e tal, mas isso não explica a origem da vida. Porque de onde veio o primeiro ser vivo, né? Então a teoria da biogênese, embora esteja dentro da lógica científica, mas ela não explica a questão de onde veio o primeiro ser vivo. E aí entra a teoria, a hipótese, já com um nível de comprovação já bem alto, mas que ainda não é final, que é da evolução química. Que a vida, os primeiros seres vivos, as primeiras formas de vida teriam surgido por meio de compostos químicos, a princípio inorgânicos, mas que foram se combinando e tomando uma complexidade cada vez maior de aminoácidos, proteínas, até constituir a primeira unidade que se autorreplicava, quer dizer, que conseguia se reproduzir. Provavelmente algo muito parecido com a molécula de RNA, algo bem simples, tá? Essa molécula, essa estrutura que conseguia se reproduzir, gradativamente foi tomando composições químicas mais complexas, como a membrana e por aí foi, até a gente ter a primeira célula, o primeiro organismo propriamente dito. Então a evolução química, claro que ela é bem mais do que isso que eu estou explicando, estou fazendo um resumo aqui para a gente falar um pouquinho de cada um, mas a evolução química vai por esse caminho aí, de compostos inorgânicos, a composição cada vez mais estruturada até chegar ao primeiro ser vivo simples, tá?
Como o professor Jubilu já disse lá na aula dele, que eu passei para vocês estudarem aí, a questão aqui não é colocar uma contra a outra, nem nada, nem falar de questões religiosas. A ideia aqui é a gente fazer uma análise delas e ver qual é a que tem realmente uma lógica científica que pode ser testada cientificamente, que é a da biogênese e a da evolução química. A da evolução química normalmente é a que é pedida, a que é exigida em Enem e vestibulares, tá bom? Então é isso. Veja que eu dei uma revisão de tudo aí, né, nessa primeira questão já. A gente já revisou o assunto todo aí nessa primeira questão. Entendido? Qualquer coisa vocês voltem, revejam aí os trechos, beleza? Segunda questão. Discorra em linhas gerais, e traduzindo escreva, sobre a hipótese da evolução química heterotrófica e também sobre a hipótese autotrófica e os fundamentos para que cada uma fosse dada como correta. Quer dizer, eu quero que vocês falem um pouquinho da hipótese da evolução química autotrófica e da heterotrófica e por que cada uma das duas pode ser dada como correta, tá? A primeira que eu vou falar para vocês é da hipótese heterotrófica. Heterotróficos são os seres vivos que precisam se alimentar de outros seres vivos, quer dizer, eles precisam se nutrir de outros seres vivos. Então, a hipótese dos primeiros seres vivos terem sido heterotróficos diz assim, ó, a vida necessita de alimentos, esses sendo substâncias mais simples. Então, os primeiros seres vivos nutriam-se de moléculas mais simples, e assim foram as primeiras formas de vida, segundo a hipótese da evolução química heterotrófica. Aí o problema é que em algum momento, como eu coloquei na resposta, esse alimento tenderia a acabar, né? Então o alimento acabaria. E aí entra como um complemento, digamos assim, a hipótese heterotrófica. Aí então, eu acabei errando aqui, a autotrófica. Ainda bem que eu vi a tempo, né? Autotrófica. Eita. Tá igual quando eu copio no quadro, que erra alguma coisa, né? Eu vou consertar a piora. Autotrófica, agora foi. A hipótese autotrófica. Aí entra a hipótese autotrófica. Que no caso da autotrófica, deixa eu grifar aqui para ficar tudo igualzinho. E aqui tá negrito, grifar também, fica bonitinho, né? A hipótese autotrófica diz que os primeiros seres vivos seriam autotróficos, ou seja, eles conseguiriam produzir seu próprio alimento. Tem até uma hipótese que casa as duas, né? E ela vai estar sendo citada aí em outra questão. Os primeiros seres vivos heterotróficos, simples, se alimentando de moléculas, até tem a evolução química aí dos autotróficos, que conseguiam produzir seu próprio alimento e produzir o oxigênio na atmosfera e por aí vai. A gente vai falar disso em outra questão. Mas aí, nesse caso, esses seres simples, os iniciais, seriam seres quimiosintetizantes, semelhantes às bactérias que a gente tem hoje em dia, como eu coloco aqui, ou até, e depois acabou sendo, fotossintetizantes, como as algas e vegetais atuais. Mas claro que a gente está falando nesse início da vida de seres extremamente simples, unicelulares, em alguns casos com células absurdamente simples, né? Mais simples do que qualquer coisa que a gente conhece hoje. O que iria se assemelhar mais são as bactérias, nesse caso, a essas primeiras formas de vida quimiosintetizantes aí. Ok, gente? Tranquilinho? Podemos ir para a terceira questão? Vamos lá, então. Na nossa terceira questão, diz que, pergunta aqui, qual é o nome da teoria que defende que a vida surgiu no planeta... Desculpa, vamos repetir aqui que eu me perdi. Porque eu fiquei aqui enganchado nesse termo teoria. Podia ser hipótese, mas ela é defendida como teoria, sim. Qual é o nome da teoria que defende que a vida surgiu no planeta a partir de organismos... a vida surgiu no nosso planeta a partir de organismos provenientes de outras partes do universo? Né? Eu pergunto qual é o nome, peço para vocês explicarem. A teoria é a panspermia. Ela defende que a vida aqui no nosso planeta surgiu proveniente de outras partes do universo. E... segundo a panspermia, como eu coloco aí, a vida teria surgido em outro local e, sei lá, por um meteoro, um cometa, ter sido trazido aqui para o planeta Terra. Então, digamos, um exemplo aqui aleatório. A vida teria surgido em Marte, por exemplo, e um meteoro que tinha se chocado com Marte acabou ficando com micro-organismos desses incrustados, e esse cometa, esses fragmentos de rocha chegaram aqui na Terra, inseminando a Terra primitiva lá no passado com vida. É bem bonitinho, mas não, né? Porque isso também, mesmo que
os organismos sobrevivessem à entrada na atmosfera e tal, que já é bem complicado de acontecer, mas mesmo que acontecesse, acabaria que não explica, né? E o primeiro ser vivo, como foi que surgiu lá ou em qualquer outro lugar? Então, a teoria da panspermia não é aceita como uma teoria de origem da vida porque ela não explica a origem de nada. Ela só repassa a origem daqui para outro lugar no universo. Então, em algum lugar tem que ter surgido, né, o primeiro ser vivo. E aí ela acaba não sendo tão aceita, mas está aí. Ela é citada muitas vezes em questões, até de Enem, eu já vi várias questões com ela. Beleza? Próxima questão. Nossa quarta questão, penúltima questão aí. Já até comentei com vocês, mas vamos lá. Ó. Explique a teoria da evolução química. Eu falei disso aí já lá na nossa primeira questão aqui, né? E aí eu peguei essa resposta aqui do site InfoEscola, indicação que eu faço aí para vocês, site bem bom, tem material confiável, né? Normalmente bem resumido, mas confiável. Então entrem lá, dêem uma olhadinha lá no site da InfoEscola. E essa resposta eu peguei de lá. Como eu disse, vocês podem pegar a resposta de outros lugares, desde que você saiba o que você está copiando. Eu prefiro até que vocês façam as próprias respostas. Quem diga que você estudou, que você analisou e você criou uma resposta sua, é mais massa. Para o seu aprendizado, inclusive, né? Vamos lá, então. Explicar a teoria da evolução química. Eu coloquei essa resposta aqui, ó. A teoria da evolução molecular, também conhecida como teoria da evolução química, é uma das hipóteses mais aceitas pela comunidade científica para explicar a origem da vida. Segundo essa teoria, substâncias químicas existentes na Terra primitiva teriam reagido entre si, originando moléculas cada vez mais complexas que teriam sido precursores dos primeiros seres vivos. Eu comentei basicamente lá na primeira questão, eu falei de tudo isso aqui, né? Moléculas cada vez mais complexas e tal, se associando até chegar à primeira unidade replicadora, como molécula replicadora, e daí chegando até a primeira célula, o primeiro organismo pluricelular, tá? É basicamente o que eu falei lá na primeira questão, então qualquer dúvida volta lá que eu expliquei isso no início do vídeo aí, ok? Qualquer dúvida, gente, aí sobre essa explicação, sobre essa correção, vocês podem me mandar lá no nosso grupo, podem me mandar as dúvidas, perguntar também se quiser aqui nos comentários do YouTube, que eu respondo, tô aqui para isso, né? Principalmente na sexta-feira, que é o nosso dia. A sexta-feira normalmente eu dedico o dia inteiro para vocês. Então qualquer dúvida, em outros dias da semana às vezes eu demoro a responder, às vezes eu só vejo no outro dia, mas na sexta normalmente eu tô ligado e quando eu preciso ficar offline eu aviso para vocês, né? Então aproveitem, me aproveitem na sexta-feira, tá? Última questão é uma questão um pouquinho mais longa de interpretação, é uma questão de múltipla escolha, tá? Eu já trouxe respondida. Quem quis pesquisar na internet achou essa questão facilmente para responder, só que é como eu digo, não adianta você ir lá no site e pegar a resposta e nem saber porquê, né? Então é uma questão de um vestibular, então é claro que vocês encontrariam ela facilmente aí na internet, né? Mas o importante é a gente saber porquê e não o que, né? Saber porquê está assinalando, não qual a resposta só. Vamos lá. Fechando meu cafezinho aqui, vamos para a última questão. Oparin, que é um dos grandes cientistas aí da história da vida na Terra, né, que se debruçou muito sobre isso. Oparin acreditou que a vida na Terra poderia ter surgido a partir de substâncias orgânicas formadas por combinação de moléculas, como metano, amônio, hidrogênio e vapor de água presentes na atmosfera primitiva de nosso planeta. Depois teriam ocorrido a síntese proteica nos mares, a formação de coacevados e o surgimento das primeiras células. Beleza? Levando-se em conta os processos de formação e as maneiras de utilização dos gases oxigênio e dióxido de carbono, a sequência mais provável dos primeiros seres vivos na Terra é a de organismos, a sequência ali, organismos tal, tal, depois tal. E essas são as alternativas. E deixava uma dúvida muito grande entre essas duas alternativas aqui e a alternativa correta, que era a letra A. Então eu vou focar nelas aqui, tá? Que a lógica é assim, os primeiros organismos eram autotróficos ou autótrofos, né? E depois vinham outros tipos. Só que não, gente. Segundo essa ideia aqui que tu falou, tá? Então aí depende como é que você vai interpretar a coisa, mas segundo essa ideia que é colocada aqui, produção de oxigênio, tudo mais, como ele fala aqui, os primeiros seres vivos eram heterotróficos, ou seja,
eles não produziam o próprio alimento, eles se alimentavam das moléculas inorgânicas que existiam ali no ambiente. E anaeróbios, eles não respiravam oxigênio. Por que não respiravam oxigênio? Porque não tinha oxigênio na atmosfera da Terra primitiva. Não tinha oxigênio. O oxigênio surgiu depois. Tá? Inclusive, a primeira grande extinção ocorreu quando o nível de oxigênio subiu na atmosfera terrestre, porque a maioria dos organismos primitivos eram intolerantes ao oxigênio, tá? Na presença de oxigênio morreu a enorme quantidade da vida na Terra, que a vida não resistia ao oxigênio. Tanto que organismos mais simples, como algumas bactérias, são sensíveis à água oxigenada, que tem oxigênio, porque são organismos mais simples e são organismos anaeróbios, ou anaeróbicos, se quiser chamar. Depois teria surgido as primeiras formas de vida autotróficas, né, que conseguiam produzir seu próprio alimento por quimiossíntese e posteriormente fotossíntese. Esses aqui aumentaram a produção de oxigênio na atmosfera para poderem surgirem os heterotróficos aeróbios, que respiram oxigênio. Depois daquela grande extinção, como eu falei, vem surgindo aqui os heterotróficos, heterótrofos anaeróbios. Tá certo? É isso, gente. Esse foi nosso exercício. Espero que vocês tenham acertado bastante questões aí. Espero que dê para aprender umas coisinhas aí com essa nossa revisão, tá? Tô aqui de volta. Então, gente, é isso para essa semana. Próxima semana eu tô de volta com vocês aí. A gente já iniciando um novo bloco de assuntos aí. É isso. Fiquem em paz. Fiquem com as pessoas que vocês amam. Tenham muito cuidado, porque já deve estar cheio de casos por aqui. A gente sabe aí de 2 casos confirmados, mas deve ter muito aí na cidade de Itapetim, porque não está sendo feito teste, aquela coisa toda, né? E fiquem em paz e valeu. Quem ficou até aqui vai ganhar uma muda de carrapicho para plantar. Brincadeira. Tchau, gente. Abraço.